Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. E aí, estão ligados na aula de hoje? Professor, é hora da nossa revisão. É hora da gente reforçar tudo que já foi falado daquelas famosas relações métricas no triângulo retângulo. Eu acho que você já aprendeu. É verdade? Professor, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Esse aí é o básico. B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado, A vezes N. H ao quadrado, M vezes N. A vezes H igual a B vezes C. Lembrou mais ou menos? Vamos começar a nossa revisão. A gente vai recordar essas relações com vocês, bem como aplicar atividades durante toda a nossa aula. E em cima dessas atividades, você pode estar fazendo o quê, professor? Chegou lá na questão, que é sempre uma orientação. Cheguei na questão, eu aperto pause, tento fazer sozinho, finalizei, aperto o play e tu acompanha a resolução com a gente. Eu vou ficar aqui na torcida para ver se você acertou. Vem cá comigo, já está na tela de vocês, conteúdo, revisão, né? Na realidade, as nossas revisões não presenciais, geometria plana, relações métricas no triângulo retângulo, professor. Qual que é a importância desse conteúdo, professor? Eu posso estar me utilizando do mesmo para me ajudar como facilitador em algumas situações, problemas. Como vocês visualizaram nas últimas questões apresentadas na nossa aula anterior. Você lembra lá? Tinha lá o sítio, a chácara, na realidade, da Ângela, né? E ele queria que você calculasse a distância do poço para o portão. E a gente poderia ter várias aplicações para aquilo lá. Prof, você trouxe questões semelhantes hoje? Ó, trouxe sim. Questões com terrenos, professor. Questões onde ele pede perímetro, onde ele pede área. Só que antes a gente tem que estar bem fundamentado naquelas relações. Vocês entenderam? Vocês já conseguiram perceber onde é que fica o A, onde é que fica o B, C, M, N, H. Para quê? Para que a gente possa escolher corretamente quais das relações métricas eu posso estar aplicando em um triângulo retângulo. Nesse cara aí que vocês estão visualizando. Você memoriza aí, ó. Professor, estou vendo ali onde é que fica o B, estou vendo onde é que fica o C, estou vendo onde é que fica o H, o M e o N. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Se eu disser o B e o C, gente, o B ele não é obrigado, ele está 100% aqui não, professor. Você está vendo o B aqui? Se eu disser que o B está aqui, quem está aqui embaixo é o M, gente. Se eu disser que o C está aqui, quem está aqui embaixo é o N. B vai com M, C vai com N. Por que eu estou comentando isso? O M, a letrinha M, é a letra que eu utilizo para representar a projeção do cateto B. A letrinha N é a letrinha que eu utilizo para representar a projeção do cateto C. Por que eu estou fazendo esse comentário com vocês? Porque, meus queridos, minhas queridas, o que acontece? Se eu disser que o C fica aqui e o B fica aqui, quem passa a ficar aqui embaixo é o N e aqui o M. Entendeu? Porque C vai com N, C, professor, vai com N, B, professor, vai com M. Certinho? O N é a letra que eu utilizo para representar a sombra do cateto C. O M é a letra que eu utilizo para representar a sombra do cateto B. Entendi, professor. Quem não muda aqui é a nossa altura e a nossa hipotenusa, não é verdade? Isso mesmo. Então, por que é bom vocês se interarem sobre esse posicionamento? Porque nem sempre o triângulo vai estar bonitinho nessa posição, professor. Nem sempre ele está bonitinho nessa posição. Ele pode estar de cabeça para baixo, de lado. E você, ao observá-lo, você tem que identificar essas dimensões para quê? Para escolher corretamente quais dessas 5 relações você vai estar utilizando. A primeira, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
B ao quadrado é A vezes o M, ó, B vai com M. C ao quadrado é A vezes N. A altura ao quadrado é M vezes N. E a última, A vezes H é igual a B vezes C. Você vai buscar, de acordo com as dimensões, qual dessas relações é a ideal, é a mais adequada para você estar resolvendo a questão que foi apresentada para vocês. Tipo esta aqui, professor. Determine as medidas. Olha o tanto de coisa que ele pediu para mim. A, H, M e N, professor. No triângulo retângulo ABC era a seguir. Gente, aqui na minha situação, eu já estou vendo, professor, que o valor do meu M está aqui. Então, eu já posso concluir que esse 3 é o valor do B ou do C. Professor, se embaixo é o M, esse 3 aqui é o seu B, professor. Se aqui é N, ó, gente. Se aqui é N, quem que vai ser esse 4? Professor, se lá embaixo é o N, esse 4 é o valor do C. Pronto. Eu só precisava reconhecer quem é quem. E agora, professor? Olha, eu posso começar encontrando o valor do A através de um teorema de Pitágoras. Eu já posso fazer que hipotenusa ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é o B, que é 3 ao quadrado, mais o C, que é 4 ao quadrado. Professor, aí não seriam aqueles valores pitagóricos, não? Seriam, gente. 3, 4, 5. A hipotenusa já seria 5. Mas eu estou fazendo questão de aplicar as relações aqui. Eu vou ter que A ao quadrado é 9 mais 16. A ao quadrado é 25. A é igual a raiz quadrada de 25. A é exatamente 5. Encontrei o valor do A. E agora, professor, a gente vai encontrar qual, professor? Professor, se eu já descobri que o A é 5, já dá de descobrir o M e o N, professor. Eu posso usar B ao quadrado é A vezes M, eu vou conseguir achar o M. Eu posso usar, professor, C ao quadrado é A vezes N, eu consigo já estar achando o meu N. E, professor, está faltando só o H. Aquele H, professor, eu posso usar a última relação, A vezes H. Deixa eu ver se eu coloquei mais de um espaço. Coloquei, ó. Nem precisava eu apertar tanto. Então, deixa eu folgar um pouquinho aqui. Vamos por partes. Vamos descobrir o meu M. Eu tenho que B ao quadrado é A vezes M. O meu B é 3, então vai ficar 3 ao quadrado é o A, que eu já descobri que é 5, vezes o M, fazendo a conta. 3 ao quadrado é 9, que é igual a 5M. Tudo bem até aí? Professor, agora o 5 passa dividindo. O meu M é igual a 9 dividido por 5. O meu M, professor, vai dar exatamente 1,8. Achei o valor do M, professor. Vamos achar agora o valor do N, professor. Posso usar a relação C ao quadrado é A vezes o N. Tá vendo que eu estou fazendo tudo devagarzinho, tá bom? Professor, C é o 4 lá. Vai ficar 4 ao quadrado. É igual ao A, que nós já vimos encontrado, que é 5 vezes o N. Vai ficar 16, é igual a 5N. N é igual a 16 dividido por 5. N, professor, vale 3,2. Eu acho
que vocês já perceberam, eu estou fazendo a conta, mas eu acho que vocês já perceberam que não precisava ter feito a conta para achar o N. Por quê, professor? Se eu já sei quem é a hipotenusa, é 5, professor. A hipotenusa é 5. Ele está dizendo para mim que toda essa distância aqui, professor, o A, essa distância toda, professor, vale 5. E eu já encontrei com vocês o valor deste M, professor, que é 1,8. Professor, se o M é 1,8, já dava para a gente concluir quem é o N, professor. Se tudo é 5 e a parte de lá é 1,8, a parte de cá teria que ser 3,2. Por quê? Porque 1,8 mais 3,2 totaliza o nosso 5. Só está faltando nós encontrarmos a altura, professor. Só a altura que está faltando aqui eu encontrar, professor. Eu posso fazer, já descobri que o A é 5, não é? Posso usar essa relação. A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. Professor, vai ficar A, que é 5, né? Já tinha descoberto. Vezes H, que eu quero descobrir, é igual ao B, professor, que é 3, vezes o C, que é 4. Vai ficar 5H é igual a 12. H é igual a 12 dividido por 5. H vai valer exatamente 2,4. Vocês entenderam? Dúvidas? Professor, dava para seguir uma outra ordem? Dava, gente. Eu acho que dava para a gente seguir uma outra ordem. Eu também poderia estar encontrando este H de outra maneira, só que eu acho que daria mais trabalho. Esse H também, A ao quadrado, ele pode ser encontrado na forma M vezes N, onde eu já sei que esse M é 1,8 e esse N, professor, deu 3,2, lembra? Então, ia ser que H ao quadrado seria o M, que é 1,8, vezes o N, que é 3,2. Só que eu acho que aqui dá mais trabalho, a conta. Você vai ter que multiplicar 2 números decimais e depois ainda vai ter que tirar a raiz. Eu acredito que dê mais trabalho. Então, vai ficar H ao quadrado é igual a 1,8 vezes 3,2. Deixa eu ver quanto que dá aqui. Professor, dá 5,76. Vai ficar H é a raiz de 5,76. H é 2,4. O mesmo resultado que nós encontramos agora há pouco. Vocês entenderam? Vou fazer mais devagarzinho. Vou pegar outra questão para a gente estar fazendo, professor. Segue o mesmo raciocínio. Estou vendo ali, professor, determine o valor de B, C e H no triângulo retângulo ABC abaixo. Prof, quem que dá para a gente descobrir primeiro nessa questão? Aqui ele não pediu a hipotenusa, mas se ele tivesse me pedido, a hipotenusa ia dava 16, não era? A hipotenusa dava 16. Eu tenho duas formas para me achar este H, professor. Primeira forma para me achar o H, aqui é o H, esse 9 aqui, professor, é o meu N, não é isso? Por que que eu sei que aqui é o N? Porque ali em cima é o C, professor, é a projeção. O 9 é o N e o 7 é o meu M. Lembra que eu posso trocar de posição? Como é que eu sei mesmo quem é M e quem é N? Eu olhei, professor, lá em cima não era C? Então embaixo é N. Do lado direito lá, o cateto do lado direito não é B? Então embaixo o 7 vai ser o meu M. Então eu poderia estar encontrando a altura, professor, assim, ó. Altura A ao quadrado é igual a M vezes N. A altura ao quadrado é 7 vezes 9. A altura é a raiz de 7 vezes 9. A altura é igual. 7 não tem raiz, mas 9 tem. Raiz de 9 é 3. A altura vai dar 3 raiz de 7, professor.
Encontrei a altura. Professor, qual que era o outro jeito de achar a altura? Queridos, eu até imaginei fazer a outra relação, que era A vezes H é igual a B vezes C. Mas eu não tenho nem o B e nem o C. Então, o que poderia acontecer, para me achar a altura de outra forma, que não fosse essa, seria nós encontrarmos primeiro o B ou o C. Na realidade, o B e o C. Professor, pois me explica aí direitinho. Ó, nessa questão, nós podemos concluir que a hipotenusa aqui vale exatamente 16. Eu sei, professor, que esse 9 é o N e eu sei que esse 7 é o meu M. Professor, então o senhor podia fazer assim. O senhor podia dizer que C ao quadrado é A vezes N. O senhor poderia dizer que B ao quadrado é A vezes M. Antes de eu encontrar o H, lá eu já até consegui. Mas se eu encontrasse o B e o C, eu teria como achar o H de outra forma. Aqui, professor, eu vou ter que C ao quadrado é o A, que é 16, vezes o N, que é 9. C ao quadrado é a raiz de 16 vezes 9. C ao quadrado, na realidade, já vou tirar a raiz. Raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3. Ó, eu posso multiplicar ou tirar a raiz logo. Porque se você quiser multiplicar ainda, isso aqui vai dar 144. Achei o C, professor. Ou tinha tirado antes a raiz lá. Professor, porque 16 vezes 9 seria a raiz de 16 é 4, raiz de 9 é 3. 4 vezes 3 daria o mesmo 12. Era até melhor do que você ter que multiplicar. A mesma coisa a gente vai fazer lá para achar o cateto B. A gente vai ter que B ao quadrado é o A, que é 16, vezes o M, que é 7. Esse aqui o B não vai dar exato, não. Professor, aqui vai ficar que B é igual a raiz de 16 vezes 7. B é igual a 4 raiz de 7. Professor, como é que a gente ia conseguir chegar naquele mesmo resultado? Ia dar um pouquinho diferente, porque a gente ia ter uma aproximação com raiz. Eu poderia fazer A vezes H é igual a B vezes C. Dava o mesmo resultado? Dava o mesmo resultado, gente. O mesmo resultado que nós encontramos lá deu exatamente 2. Deixa eu voltar aqui. Professor, deu 3 raiz de 7. A altura deu 3 raiz de 7, não é verdade? Então, professor, se eu disponho dessas informações aqui, eu tenho como calcular a altura de outra forma. Eu também poderia usar A vezes H é igual a B vezes C, onde nós já sabemos que o A, professor, é 16, vezes H, que eu quero, eu já encontrei, eu só estou encontrando de outra forma agora. É o B, professor, que nós encontramos. Quanto foi que deu B, professor? 4 raiz de 7, vezes o valor do nosso C, professor, que deu exatamente 12. Era outra forma que eu teria para fazer a minha conta. Professor, nós vamos ter que 16H, até falei que aqui ia dar mais conta. Vai dar 48 raiz de 7. H é 48 raiz de 7 dividido por 16. Professor, 48 dá para dividir por 16. Vai dar 3 raiz de 7.
Perceberam que eu me utilizei de uma outra relação, porém cheguei no mesmo resultado, professor. Olha a próxima aqui. Vocês já conseguem fazer? Conseguem ou não? No triângulo retângulo abaixo, encontre as medidas dos catetos B e C e da altura. Prof, ele pediu a hipotenusa? Não, professor. Mas tem como achar? Tem, sim, senhor. A minha hipotenusa aqui, tá aqui, professor. Faltou aqui, ó. Ele pediu A. Mas dado eu encontrar. Quanto é que é esse A? Será que vai precisar usar uma relação? Não, né, gente? O A é sempre a soma do M com N. Se eu te perguntasse para essa questão, quem é o M, quem é o N? Você saberia me dizer? Professor, o B vai com M. O C vai com N. Professor, então, esse 64, ele vai com B. Esse 64 é o nosso M, professor. E esse 36, professor, é o nosso N. Beleza? B vai com M, C vai com N. Professor, se eu já tenho o M e o N, eu tenho como achar essa altura por essa relação. A altura ao quadrado é M vezes N. A altura ao quadrado é 64 vezes 36. A altura ao quadrado, e professor, dá grande aí para fazer 64 vezes 36, professor. Tem que multiplicar? Não precisa, gente. Você tem ali um produto, você já pode tirar a raiz do jeito que está ali, ó. Então, h ao quadrado não é 64 vezes 36? Eu já posso dizer que h é a raiz quadrada de 64 vezes 36. E tirar a raiz aqui, professor, dos fatores. É melhor do que você multiplicar, achar um número muito grande e depois estar tirando a raiz. Você pode fazer isso quando for multiplicação. Se fosse 64 mais 36, você não podia tirar as raízes separadas, não. Só tira o raiz de fator. Raiz de 64 é 8, raiz de 36 é 6. 6 vezes 8, professor, a altura ali, ó, vai dar exatamente 48 unidades de comprimento. Você entendeu? E aí, acabou? Não. Tá faltando nós acharmos o B e o C. Tá faltando nós acharmos o B e o C, professor. Já sei quem é a altura, já sei quem é a altura. Então, deixa eu ver aqui, professor. Esse A é a soma do 36 com 64, que dá 100. Esse 36 eu já sei que é o N. Esse 64 eu já sei que é o M. Professor, então se eu tenho uma fórmula do cateto que é essa aqui, ó. B ao quadrado é A vezes M. E eu tenho a fórmula do cateto C. C ao quadrado é A vezes N, professor. Vamos fazer a conta. Vai ficar B ao quadrado é igual a, professor, é 100, que eu já tinha encontrado lá, vezes o M, que é a projeção do B, que é o 64. De novo, será que vai precisar eu multiplicar? Não, professor. B é igual a raiz de 100 vezes 64. Se você quiser fazer a conta, vai dar 6.400. Aí você teria que tirar a raiz de 6.400. Só que não precisa, professor. Porque ali nós temos um produto. 100 vezes 64, eu tiro a raiz de 100 e depois a raiz de 64. B vai dar 10, que é a raiz de 100, vezes 8, professor. B vai dar exatamente 80. Se você quisesse fazer a conta, 100 vezes 64 daria 6.400. Aí você teria que tirar a raiz quadrada de 6.400, professor, que ia dar o mesmo 80, professor. Prof, e lá o cateto C que está faltando? Está aqui, professor. C ao quadrado é o A, que é 100, vezes o N, que é 36. A mesma coisa que eu fiz com B. C é igual a raiz
de 100 vezes 36. Raiz de 100 é 10, raiz de 36 é 6. Então, o valor do meu C é 10 vezes C. O valor do meu C vale exatamente 60 unidades de comprimento. Professor, então, peraí. Se eu tiver ali, professor, na relação não vai estar multiplicado, já dá uma espiada logo. Se você não consegue calcular as raízes, professor, de cada um dos fatores. Por quê, professor? Vai minimizar o teu trabalho. Muito mesmo, muito mesmo. Finalizada a questão? Beleza, professor. Cara, tem como a gente encontrar este H por outro caminho. Eu também posso usar essa aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Mas essa relação aqui, para a obtenção daquele H, só dá de ser aplicada se nós começássemos a questão encontrando o B e o C. A gente já encontrou. Vamos supor que você já foi lá, encontrou o B, professor, que deu 80, encontrou o C, que deu 60. O A, professor, eu já sei que vale exatamente 100 metros, que é óbvio aí. Então, daria para a gente encontrar o H também, usando, professor, essa relação. Eu já tinha encontrado o B e o C, eu teria aqui o A, que é 100, vezes o H, que eu queria. Vamos supor que eu não tivesse encontrado pelaquela primeira relação, H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, ficou A vezes H é igual ao B, que é 80, vezes o C, que é 60. É só fazer a conta. 100H é 4.800. H é 4.800 dividido por 100. Corta os dois zeros. H vale exatamente 48. E na outra relação, deu também 48? Vamos ver aqui, acompanhar. Deu sim, professor. Ó, usando essa relação aqui, ó, também deu 48. Isso se eu tivesse começado pela altura. Vamos supor que eu tivesse começado, professor, achando o B e o C. E, por último, achar a nossa altura. Achei o B, achei o C, professor. Aí, se eu já conheço o B e o C, aí sim, eu poderia estar me utilizando dessa outra relação. A vezes H é exatamente B vezes C. Veja que deu mesmo 48, professor. Vamos para as questões práticas, professor. Questões onde eu possa estar visualizando a aplicação dessas relações métricas. Observa comigo a situação problema. Um barco vai resgatar 3 crianças localizadas nas margens do rio, conforme figura. Tá vendo o barco lá? Estou vendo uma criança ali no ponto A, estou vendo uma criança no ponto B e estou vendo uma criança no ponto C. O barco só pode percorrer em linha reta as distâncias HA, que é do H até o meninozinho lá. Professor, a distância HA aqui, professor, é a nossa altura, professor. É a altura do triângulo retângulo. Ele só pode percorrer a distância HC, professor, é o meu M. Ele só pode percorrer a distância HB, professor, que é o meu N. Ele também pode percorrer a distância BA. A distância BA, professor, é o valor do meu C. A distância BC, professor, é a minha hipotenusa. E a distância CA, professor, é o meu cateto B. Professor, só ajeitar esse cateto, ficou feio. Professor, todas essas medidas são justamente as medidas que a gente já vem trabalhando, não é verdade? Então, a pergunta, qual é a menor distância em metros que o barco deve percorrer para resgatar as 3 crianças, sabendo que a distância entre o barco e a criança B é de 48 metros. E a distância entre as crianças que estão em A e em B
é de 60 metros. Professor, ele me deu duas informações. Ele já me deu o N, que é a distância, professor, entre o ponto B, ó, entre o barco, né? Isso é a distância entre o barco, que está no H, e o ponto B. O N é 48, professor. A distância do barco é de 48 metros. Professor, é o N ali, ó. O N é 48 metros. E ele disse que a distância entre as crianças que estão em A e em B é de 60 metros. Professor, ele disse que o C é 60 metros. E ele que a menor distância que ele vai ter que percorrer para pegar as 3 crianças. Professor, para pegar as 3 crianças, eu começaria pegando a criança C, descobrindo M. Depois que eu pegasse a criança C, eu subia em linha reta, descobria aquele Bzinho, pegaria a criança A, professor. E para pegar a distância, no caso, para pegar a criança B, eu já teria que percorrer aqueles 60 metros que ele já me deu. Ou eu posso fazer o processo inverso, eu posso andar os 60 metros ali, ó, professor. Deixa eu ver aqui se ele quer a distância, para percorrer as 3. Eu pensei que fosse só para pegar uma delas. Se fosse para me pegar só a A, eu percorria aquela altura lá, professor. Ficava mais fácil até da gente localizar. Deixa eu ampliar só essa imagem para ficar melhor da gente desenvolver. Professor, tá aqui, ó, os valores que ele já tinha me dado, não é isso? E as possíveis distâncias que eu tenho que andar para percorrer para pegar essas crianças, professor. Chamei ali o H de X, a distância do A para o C de Z e do barco para a criança C de Y, professor. Então, eu poderia começar a fazer no seguinte. Eu poderia encontrar, professor, aquele X por um teorema de Pitágoras. Dava, professor? Dava. Altura ao quadrado M vezes N não dá, professor, porque eu não tenho duas dessas letras. Professor, dá de nós começarmos achando a hipotenusa. Era o melhor a se fazer. Acharmos essa distância aqui, gente. Quanto é que vale essa distância aqui, que eu vou chamar de A mesmo, tá bom? Aqui, professor, o senhor tem o C, não é, professor? E aqui o senhor tem o N. São as duas informações que ele me deu. Eu poderia usar C ao quadrado é A vezes N, ou seja, 60 ao quadrado é o meu A que eu quero, vezes o N, que é 48. Nós vamos ter na resolução 48A, só ajeitar esse A que ficou feio, é igual a 60 vezes 60, 3.600. A minha hipotenusa é 3.600 por 48. A minha hipotenusa, deixa eu ver quanto é que vai dar, 3.600 dividido por 48. 75, professor. Professor, se o senhor descobriu que o A é 75 e do H para o B é 48, já tem como descobrir o Y, professor. Por quê? Porque o Y mais 48 tem que dar o A, professor. Então, o Y mais 48 tem que dar o A, que é 75. Ou seja, dá da gente descobrir a distância que o barco percorreria para pegar a criança que está lá na margem C. Professor, passa o 48 subtraindo. Y é igual a 75 menos 48. Y é igual a 75 menos 48. Deixa eu ver aqui. Professor, dá exatamente 27 metros. Prof, tá faltando achar, sabe quem? Só o X ali. O X
E o Z, professor? Professor, o seu já tem o Y lá, não é? Que é 27 e o 48. Eu já posso fazer, professor, que relação? Deixa eu ver aqui. Ó, eu já posso dizer que esse aqui, professor, não é o meu H. H ao quadrado não é M vezes N. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual ao meu M, professor, que é Y. Que eu já descobri, né, professor? Quanto que é o Y aqui? A gente já descobriu. Professor, o Y deu 27. Aqui tudo deu 75 metros. E esse Y aqui, professor, deu 27 metros. Então, o M lá é o 27, né? Isso. 27 vezes 48. X ao quadrado. Quanto é que dá 27 vezes 48? Ou eu faço ou eu decomponho. 27, professor, é 9 vezes 3. E o 48 é 16 vezes 3. Cara, vai dar um número bacana aqui. Porque, ó, se eu fizer o 27 aqui, é a mesma coisa que 9 vezes 3. Se eu fizer o 48, é a mesma coisa que 16 vezes 3. Então, o que a gente vai ter aqui, professor, é 9 vezes 16 vezes 3 vezes 3, que é 9, professor. Ou fazer a conta mesmo, vou fazer a conta, senão você vai acabar se confundindo, porque a gente não treinou muito essa questão da decomposição em produto aqui, professor. Então, vai ficar 27 vezes 48, dá 1.296. X é a raiz, mas é grande, né? Vai dar quanto, professor? Raiz de 1.296, achei que foi grande essa distância. Professor, raiz de 1.296 deu exatos 36 metros. Tá faltando só uma letra, professor, aquele Z. Aquele Z, professor, é o valor do B. Aquele Z é o valorzinho do nosso B. Eu tenho que B ao quadrado é A vezes M. Então, vai ficar Z ao quadrado é o A, que é 75, vezes o M, professor, que é o Y lá, que é 27. Z ao quadrado é igual 75 vezes 27. Eu acho que também vai dar um quadrado perfeito. Também vai dar um quadrado perfeito. 75 vezes 27. Professor, 2025. Z é igual a raiz de 2025. Z vai dar igual a raiz de 2025. Dá exatamente 45 metros. Pronto, professor. Agora a pergunta que ele tinha feito. Qual que seria a menor distância que ele tem que percorrer para pegar os 3? Professor, eu acho que ele vai... É como se ele rotacionasse no sentido horário. Tipo, 27 mais 45 mais 60. Ele pegava os 3. Não era não? Andava o 27, pegava primeiro o C, professor. Depois do C, ia pegar o A, que é o Z, que é 45. E depois ia pegar o B, que é 60. Então, a menor distância que ele iria percorrer seria 27 mais 45 mais 60. Professor, ele iria percorrer 132 metros. Para percorrer as 3 crianças. Para percorrer e para andar. Para andar, para pegar as 3 crianças. Professor, ele não poderia ter feito 48 mais 60 mais 27? Dava mais, gente. 48 mais 60 mais 27 já dava 3 a mais. Se ele pegasse primeiro B. Professor, e se ele pegasse, tipo,
pegasse o A primeiro. Se ele pegasse o A, ele ia andar 36. Aí do 36 ele tinha que decidir se ele ia pegar o B ou se ele ia pegar o C. No caso, 36, eu pegaria, professor, o C. 36 mais 45. Não, professor. Essa aqui realmente é a menor distância que ele iria percorrer. Para pegar as 3 crianças, essa aí seria realmente a menor distância a ser percorrida. Mais uma para a gente fechar nossa aula. Professor, essa daqui é bem parecida. Aliás, é a mesma questão, professor. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 metros. Marcos calculou a distância da árvore até a caixa d'água. E Juliana calculou a distância, um pouquinho diferente, da caixa d'água, da casa à caixa d'água. Quais os valores eles encontraram respectivamente? Então, vamos lá. São 2 meninos, né? Aliás, são 2 crianças aqui. O Marcos, ele calculou a distância da árvore até a caixa d'água. O Marcos calculou essa distância aqui, professor. Marcos. Já a Luísa, professor, calculou a distância da casa até a árvore. A professora Juliana calculou isso aqui, ó. Juliana não, Luísa. Não é isso? Marcos foi a distância da árvore até a caixa d'água. Entendi, professor. Vamos nós, então. Professor, o Marcos calculou essa distância, que nada mais é do que a minha hipotenusa, professor. Cara, eu tenho como achar esta hipotenusa achando antes o meu x com esta relação. Esse x aqui, professor, é uma das minhas projeções ortogonais. Eu sei que a altura ao quadrado é m vezes n. 1,2 ao quadrado é o meu m, que é x, vezes o meu n, que é 1,6. 1,44 é igual a 1,6x. O meu x é 1,44 dividido por 1,6. O meu x dá quanto? 1,44 por 1,6, deixa eu ver aqui. Professor, realmente são os mesmos resultados. 0,9 quilômetros, professor. Cara, quanto é que vai ser a distância calculada pelo Marcos? Esse x aqui deu 0,9 quilômetros. Somado com 1,6, professor, vai dar exatamente o resultado encontrado por Marcos, 2,5 quilômetros. E a Luísa? Professor, a Luísa, considerando-se aquele y, o valor de b, eu tenho que b ao quadrado é a vezes m, ou seja, y ao quadrado é o valor do a, que é 2,5, vezes o m, que é a projeção dela, que é 0,9. Y ao quadrado é igual a 2,5 vezes 0,9. Professor, dá 2,25. Y é a raiz de 2,25. Y vai dar exatamente 1,5 quilômetros. Distância encontrada pela Luísa, professor. Meus amores, só agradecer a participação de todos, a presença de todos na realidade e desejar aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.